Primeiro, assim, o que que você quer ser? Quem você quer ser? O que você quer ser amanhã depende do que você for fazer hoje. Então, por exemplo, quanto mais comportamentos hedônicos você tiver, provavelmente você vai caminhar numa direção oposta do que você tem vontade. Comportamento hedônico é um prazer imediato. Por exemplo, você não vai ser uma pessoa mais saudável se você continuar fumando, por exemplo. Você não vai ser uma pessoa com uma cabeça boa se você for viciado em pornografia, por exemplo. Você não vai conseguir ah, ser alguém melhor se você não vai conseguir performar melhor no estudo se você toda noite for para uma balada. São escolhas. São basicamente escolhas. Só que o mais difícil das pessoas entenderem é que são construções. O hábito é como um degrau. Eu sempre tem um Reels meu que viralizou que as pessoas, quando eu falei isso, as pessoas ficaram meio, acho que entenderam melhor o que é a ciência comportamental, que é a natureza não dá saltos. Você não salta, você não acorda de um dia e vai ser disciplinado. Você não acorda um dia sem o vício do cigarro. Você não acorda um dia, hoje eu tô morrendo de vontade de ir pra academia. Não vai ser todo dia assim. Não é todo dia assim, pode ser um ato isolado, mas nunca vai ser. O drive, a direção do comportamento vai depender da construção dos hábitos. Da construção dos hábitos. Os hábitos são como coisas que você faz com mais facilidade, mas você não ignora todo o resto. Por isso que quanto mais tempo você tiver num hábito e quanto mais tempo você deixar de ter um hábito ruim, mais forte e mais fácil fica agir daquela forma. Só que, voltando, são construções. Por isso, cara, que é muito difícil, não é fácil construir um hábito. Você tem que... É uma questão de ter sangue no olho. E é todo dia, né? E é E é sempre, e é o todo tempo todo. dia, e é o tempo todo. Cara, a gente falando sobre isso, realmente, eu tenho um filho pequeno agora, você daqui a pouco Sim. também, né? Paulo, daqui a um mês também tá com o O mês filhão tá aí. aí. E olha só, cara, a gente tem que, talvez, eu penso dessa forma, né? A gente acaba sendo, me preocupo, né? Em ser um treinador realmente, em preparar Sim. essa noção de saber esperar, de saber Uhum. o tempo certo das coisas. Você falou da natureza não se dá saltos. Uhum. Gostei desse conceito, realmente é uma construção, é um passo de cada vez. Uhum. Existe uma pesquisa que fala com crianças, que eles fazem, o que eles fazem? Eles pegam Uhum. crianças, tem já Uhum. várias pesquisas relacionadas a isso, em que eles colocam as crianças numa sala individualmente, sozinha, a Sim. criança, e aí eles dão um marshmallow, dão um doce para a criança. Sim. E essa criança, ela tem duas opções. Ou ela come aquele doce naquela hora, ou ela espera 15 minutos e ela ganha 2 doces se ela não comeu primeiro. Uhum. E na maioria das vezes, aí quando foi feito com as crianças, algumas crianças, elas na hora, quando o adulto saía, ele falava, Uhum. ó, volta em 15 minutos. No Uhum. momento que ele saía, a criança já, uns Comia. ficavam ali sofrendo, sofrendo, e ia lá e comia. Uhum. E alguns conseguiam esperar esse tempo, crianças de 4 a 6 anos. E algumas crianças esperavam os 15 minutos com o Sim. doce ali na frente e ficavam arrancando os cabelos, mas seguravam. E aí, quando voltavam, ganhavam 2 doces. Uhum. Eles acompanharam essas crianças durante algumas décadas Uhum. e o resultado foi, essas crianças que conseguiam esperar a Uhum. recompensa, postergar a recompensa, elas tinham um desempenho muito melhor na adolescência, no Sim. colégio, em relações sociais, resultado melhor nos estudos, no trabalho, depois Uhum. como adultas também, emocionalmente. E então, de certa forma, isso são habilidades que podem ser trabalhadas também, que Desenvolvidas. podem ser treinadas, porque realmente a natureza não dá saltos, as coisas não acontecem do dia para noite. Um físico bem construído leva anos, Uhum. passar num concurso público leva Com bastante certeza. tempo, fazer um doutorado, fazer uma graduação, tudo exige tempo. E nós vivemos em um momento em que a sociedade, tudo é muito rápido, é Reels, Uhum. é 1 minuto e 30, é 1 minuto no YouTube Short. Então, É. cara, é tudo para ontem. E aí a gente precisa talvez resgatar, porque a gente cresceu, Paulo, mais ou menos uma geração em que a gente pegou os dois momentos. A gente pegou o momento Sim. antes desse boom tecnológico e o momento agora. Mas essas gerações que crescem já nesse ambiente, se elas não forem bem preparadas,
possivelmente isso será um transtorno bastante grande para a sociedade, né? E não saber esperar o momento É da o prazer natureza. barato, prazer fácil, né? Hedônio, exato. É o hedonismo, cara. E isso está crescendo. Por exemplo, tem muita gente que me critica porque eu escrevo bastante nos stories. Só que o meu público é um público, eu percebo que ele é muito mais seleto. Eu sou um cara, por exemplo, eu não sou viralizável. Isso que eu quero dizer. Eu não sou um cara viralizável, porque o meu conteúdo é um conteúdo denso, é um conteúdo complexo, que te faz pensar muito e é desconfortável. Porque eu sempre falo que o conhecimento, ele não instrui. O conhecimento perturba. Da mesma forma como uma célula interage com outra célula, perturbando ela pelo seu limite, que é a membrana, nós interagimos por meio da fala, dos olhos, enfim, dos nossos sentidos, perturbando uns aos outros. E uma forma muito boa de perturbar é fazer você refletir. E com essa perturbação, assim como uma célula adapta a sua organela, nós mudamos como seres humanos por meio da perturbação com o ambiente. Essa perturbação, no caso da célula, vem de uma troca. Na nossa também, só que essa troca a gente chama de conhecimento. Perfeito, Paulo. E esse conhecimento transforma, muda, nos torna É diferentes. isso. E a cada momento, ele é um momento diferente, né? Por mais que a gente É. repita a mesma ação, a gente já não é mais o É mesmo. a teoria do caos, a flecha do tempo, arrow of time. Tudo é de uma direção, tudo muda naquela direção a todo momento, em escala grande não existe como você diminuir a entropia. A gente consegue diminuir a entropia numa escala pequena, mas nunca vai ser o momento anterior. Sempre vai ser um momento novo, de uma entropia menor, de um caos menor. Por exemplo, quando eu tenho rotina na minha vida, eu tenho menos entropia, porque eu sei cada passo que vai acontecer, mas todo dia é um dia diferente. Por mais que Todo- seja a mesma coisa que eu tô fazendo num momento diferente. É como se nós fôssemos ilhas que estão tentando diminuir a aceleração do universo, tentando diminuir a entropia. Mas o universo nunca vai parar de ser cada vez mais caótico, cada vez mais entrópico. Isso é o paradigma da incerteza que a gente vive hoje. Tudo tende ao caos e nós somos ilhas de auto-organização. Dá para ver isso em várias coisas da natureza, como, por exemplo, o balé dos pássaros. O balé dos pássaros é um exemplo claro de diminuição da entropia dentro de um sistema. Assim como os circuitos nervosos do cérebro são formas de diminuir a entropia num sistema que tende a colapsar toda hora. Tá sempre buscando se aperfeiçoar. Isso, a gente está sempre. O sistema quer diminuir a entropia, porque vamos dizer assim, se há um desvio muito pequeno em alguma coisa nesse sistema, ele pode colapsar. Então, por exemplo, a gente sempre vai tentar diminuir sempre a incerteza de alguma coisa para tentar criar com ordem várias coisas. Então a gente cria com a ordem. A ordem cria. Então a gente tenta diminuir a caoticidade, o caos dentro de uma coisa que a gente sabe que em larga escala tudo tende ao caos. Sim, mas para tentar ter um certo controle, achar que tem um controle, Isso, né? achar que tem um controle E é o sobre que a vida. funciona, né, Paulo? É o que Sim. faz, né, a rotina em si, a própria disciplina que vai fazer repetidas vezes. Nosso cérebro gosta disso, vive o rotina. ciclo circadiano, né? Exato. Nosso cérebro gosta de toda vez a mesma coisa, a mesma comida, a mesma... O Mas diferente assim, dá desconforto, né? Só que é o que faz crescer. só que também. quando a gente interage, a gente é perturbado, né? Então o ambiente nos perturba. Por que é importante você ser perturbado por um ambiente bom? Porque daí você melhora, não piora. Porque se você é perturbado por um ambiente ruim, é capaz desse sistema colapsar e você aumentar muito a entropia e, consequentemente, colapsar junto.